termo geral de uma sucessão ou de uma sequência. Como já disse anteriormente, uma sucessão não tem um número ilimitado de termos, começando do primeiro e indo até ao infinito, por assim dizer. Uma sequência tem um fim. Então, nós temos o termo geral, já vamos ver o que é. O U é o nome da sucessão, N é a ordem. Um pouco como nós, nas funções, escrevemos f de x. Portanto, nas funções nós escrevíamos f de x. F é o nome da função. Nome da função. O y é o objeto. E tudo isto vai dar origem à imagem. É um pouco a mesma linguagem, é uma linguagem um pouco diferente, mas a ideia é exatamente a mesma. E como já disse anteriormente, uma sucessão é uma função de domínio n. Ou seja, o que pode entrar na função é apenas números naturais. Então, o termo geral o que é? Termo geral é uma expressão que permite obter qualquer termo a partir da sua ordem. E, como sempre, vamos ver um exemplo. Então, termo geral. Exemplo. Considera a sequência de termo geral U de n igual a n ao quadrado mais 5, na qual todos os termos são inferiores a 100. Eu pus aqui de propósito uma sequência para podermos colocar aqui algumas questões adicionais, nomeadamente de quantos termos vai ter a sequência. Então a primeira questão que vou colocar é, questão A. Qual o primeiro termo? Qual o primeiro termo? E qual o sétimo termo? Vamos então calcular usando a expressão. Vamos lembrar que o de n é igual a n ao quadrado mais 5. Então, então vou pôr outra cor. O de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado mais 5. Então, fazendo as contas, dá 1 mais 5, que é igual a 6. Agora, e o U de 7? Que é o sétimo termo. U de 7 igual a 7 ao quadrado mais 5, igual a 49, mais 5, que é igual a 54. Então, o primeiro termo é 6 e o sétimo termo é 54. Segunda pergunta. Qual a ordem do termo 41? Ou seja, já está aqui a dizer que o 41 é um termo da sequência. Então, o que é que temos de fazer aqui? Nós queremos ver quando é que U de n igual a 41. E aqui também é bastante útil o termo geral. Relembro que é isto, esta expressão.
termo geral muito útil para, através da resolução de equações, podermos determinar, sabendo o termo, descobrir a ordem. Então, isto é uma equação muito simples. Então, o termo geral é n ao quadrado mais 5 igual a 41. Isto, apesar de ser uma equação de segundo grau, já resolvemos equações muito parecidas com estas no Teorema de Pitágoras. E poderia dizer, isto poderia resultar de um triângulo retângulo em que a hipotenusa mede raiz de 41, um dos catetos mede raiz de 5, qual é o outro cateto? No fundo, vai dar ao mesmo. Então, resolvemos como sempre, passando para o segundo membro. Ok? E agora fazemos a raiz quadrada. Portanto, o n vai ser igual a mais ou menos 6. Agora, como n tem de pertencer a n, o n tem de ser igual a 6. Então, não pode ser o negativo, não é? Não há ordem negativa, nem zero, nem um número que não seja natural, ou seja, inteiro, positivo. Então, podemos dizer o termo, a ordem do termo 41 é 6. Ou seja, o de 6 igual a 41. Continuando, vamos agora a mais uma linha, a linha C. Então, em que eu vou perguntar se 60 é termo da sequência. Mesma história, mesmo procedimento. Como é que fazemos? O de n igual a 60. Eu sugiro, se alguém estiver a acompanhar este vídeo, pode pausar e tentar resolver os exercícios para não estar meramente, principalmente este segundo, não estar meramente a assistir àquilo que está a ser feito, mas a tentar resolver por si mesmo. No fundo, vou apenas substituir aqui o 41 por 60 e vamos ver o que é que dá. Então, de resto, é a mesmíssima coisa. Passo o 5 para o segundo membro. Só que agora, o 55 não é um quadrado perfeito, ao contrário do 36. Então, n igual a mais ou menos raiz de 55. Como n pertence a n, não existe termo 60 na sequência. Vamos só ver aqui um pormenor importante. Raiz de 55, quanto é que será? Ora bem, nós sabemos que 7 ao quadrado dá 49 e 8 ao quadrado dá 64. Portanto, este vai ser 7, qualquer coisa. Vamos só, por curiosidade, podemos também ir por tentativas. Se não dissesse, através da resolução de uma equação, determina se 60 é termo da sequência. Podemos também pensar assim. Quanto é que é o de 7? O de 7 é igual a 7 ao quadrado mais 5, que é igual a 54. Até já tínhamos visto ali em cima que era 54. O de 8 igual a 8 ao quadrado mais 5, que é igual a 69. Como 60 está aqui, nós passamos diretamente do sétimo termo para o oitavo termo, passamos de 54 para 69, sem passar no 60. 60 não é termo. Ok? Mais algumas questões que podemos colocar. Vou passar para outra folha. Eu vou manter aqui o final desta. Vamos para mais duas linhas. Vou perguntar, então, se Vou perguntar se 5 é termo da sequência. 5 é termo
da sequência. Vamos, novamente, o de n igual a 5. Equivalente a dizer que n ao quadrado mais 5 igual a 5. Equivalente a quê? N ao quadrado igual a 5 menos 5. Equivalente a n ao quadrado igual a 5. Equivalente... Desculpem. 0. N igual a 0. É ter uma sequência? Não. Como n pertence a n e o 0 não pertence a n, não existe termo 5 na sequência. Ainda mais outra, é muito simples, vou pôr aqui se n ao quadrado, se 0 não, menos 4 é termo da sequência. A minha ideia é ver aqui algumas situações onde falha, nomeadamente quando o número não é natural, quando o número é 0 ou quando o número nem sequer existe, que é o que vamos ver agora. O de n igual a menos 4. O procedimento é exatamente o mesmo. Vamos então, termo geral, n ao quadrado mais 5 igual a menos 4. Então n ao quadrado igual a menos 4 menos 5. E então n ao quadrado igual a menos 9. Isto vai dar impossível. N igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Impossível. Impossível. Logo, menos 4 não é termo da sequência. Okay. Uma última pergunta. Quantos termos tem a sequência? Quantos termos tem a sequência? Vamos só relembrar, todos os termos são inferiores a 100. Dá para perceber, ao ver os primeiros termos e percebendo o comportamento de n ao quadrado, que esta sequência é crescente. O que é que significa ser crescente? Quer dizer que os termos vão se tornando cada vez maiores. Vou escrever isso também. A sequência é crescente. Vou pôr entre parênteses, os termos são cada vez maiores. Então o que é que vamos determinar? Vamos ver para que n é que o n igual a 100. E vamos ver o que é que vamos obter. Depois de termos feito isto já 1, 2, 3, 4. Espero que agora se torne fácil. Então, n ao quadrado mais 5 igual a 100. N ao quadrado igual a 100 menos 5. N ao quadrado igual a 95. N igual a mais ou menos raiz de 95. Ora bem, raiz de 95 é 9, qualquer coisa. Ok? 9,7, sim, à volta de 9,7. Então, quantos termos é que há? O 10º termo já vai passar. O nono dos 100. O nono termo vai ficar abaixo. Então, o que é que podemos dizer?
que há 9 termos na sequência. Eu vou tentar fazer aqui um pequeno esboço, representar graficamente esta sequência. Vou pôr aqui o patamar dos 100. Aqui temos N, ok? E vou pôr até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou pôr também o 10, apesar de o 10 não interessar. Vai interessar falar dele, mas não vai funcionar. Então, isto não vai ficar com todo o rigor, mas vou tentar o melhor possível. Aqui vai ficar mais ou menos aqui 50, o 10, o 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90. Então o primeiro termo é 6. O segundo termo é no quadrado mais 5, 10. Eu vou fazer isto assim um bocado a olho, apenas. Claro que isto vai crescendo cada vez mais. Não cresce linearmente, mas temos aqui o U de 9. U de 9, que é igual a 9 ao quadrado, 81, mais 5 é 86. E o U de 10, que já não pertence, o U de 10, que não vai interessar, seria igual a 105. Então há de facto estes 9 termos na sequência. Se estivéssemos a falar de uma sucessão, ela continuava indefinidamente. Espero ter ajudado um pouco a perceber melhor o que é isto de termo geral e como podemos usar o termo geral para resolver certos tipos de problemas. Até o próximo vídeo.